Deus me deixou muito claro que é necessário falar sobre Jesus como fonte de alegria. E por quê, pastor? Porque eu sinto que hoje nós vivemos uma cultura da tristeza. E eu quero que você perceba isso hoje, se você ainda não percebeu. Nós vivemos, e quando eu digo nós, eu não estou falando apenas da Igreja do Evangelho Quadrangular Sede. Não estou falando apenas do público presente aqui hoje, e aqueles que nos assistem e participam conosco da live. Mas eu estou falando da cultura da humanidade hoje. A cultura da humanidade hoje é uma cultura de tristeza. É uma cultura de gente triste, gente amargurada, gente down, gente para baixo, gente que não quer nada, gente se pudesse não levantava da cama, gente que se pudesse parava com tudo. Por quê? Porque a tristeza parece que tomou conta. Digo mais, e aqui eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Quem está comigo aí, diga amém. Nós estamos criando, mais uma vez, não estou falando nós literalmente, mas nós, humanidade, estamos criando a idolatria da tristeza. Irmão, vamos lá, pensa comigo, talvez você já tenha passado por isso. Estão três pessoas conversando. E aí alguém diz assim, cara, minha vida foi difícil. Porque quando criança, eu fui filho único, então eu sentia falta de um irmão, eu sentia falta de alguém, meus pais morreram cedo, e eu tive que me virar logo, e eu tive que meio que estar sozinho no mundo. E aí um amigo desse cara que está falando, fala assim, cara, você não sabe o que é sofrimento. E eu, sou irmão de 10 filhos, o irmão mais velho, o primeiro, de 10 crianças dentro de casa. Eu soube ou sei o que é passar fome. Eu sei o que é abrir mão de comer como irmão mais velho para deixar os mais novos comerem. E aí aquele que falou primeiro, ele até abaixa assim, ele fala, nossa, que triste. E aí vem o terceiro e fala assim, cara, vocês estão falando o quê? E eu que nunca conheci minha família, fui jogado no lixo. E alguém um dia me encontrou lá e eu cresci assim, e a minha vida é assim. E eles vão dizer, uau. Por quê? Porque é uma idolatria de tristeza, irmão. É quem é mais triste, é quem sofreu mais, é quem sofre mais, é quem é mais triste. É um dizendo para o outro, uau, como você sofre. Uau, como é triste sua realidade. Irmão, eu não estou aqui para menosprezar a tristeza, a angústia ou momentos de ninguém, a gente vai falar sobre isso. Preste atenção, não estou aqui para menosprezar ou diminuir a dor de ninguém. O que eu estou dizendo hoje é a idolatria da tristeza. É o quanto pessoas não entenderam que o nosso Deus é um Deus de alegria. O quanto eu e você nos esquecemos muitas das vezes que Jesus Cristo veio para o mundo e morreu no nosso lugar, para morrer a pior morte, o tipo de morte que poderia existir. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas em Hebreus vai dizer assim, ele aceitou tudo isso pela alegria que lhe fora proposta. Ou seja, o próprio Jesus Cristo fez isso também por causa da alegria que estava no seu coração e habitava no coração de Deus. Então entenda, o que acontece depois da cruz não pode ser tristeza, tem que ser alegria. Gente que ainda não aprendeu a viver a alegria no Senhor ou do Senhor como força, é por isso que vive fraco. É gente que faz campanha, é gente que vem na quarta, é gente que volta no domingo, é gente que pega a pulseira, é gente que faz jejum, mas não muda. Por quê? Porque decidiu morar com a tristeza. Irmão, entenda mais uma vez, eu não quero menosprezar a dor de ninguém. Até porque a dor ela faz parte da nossa humanidade, a tristeza, melhor dizendo, faz parte da nossa humanidade. O próprio Jesus vai deixar isso claro. O próprio Cristo Jesus ficou triste. Então ficar triste não é pecado. Diga comigo, ficar triste não é pecado. Como assim, pastor? Jesus Cristo, ele chorou pela morte de Lázaro. Jesus Cristo não tem declarado, mas provavelmente chorou na morte do seu primo João Batista, porque ele vai se distanciar dos demais, ele vai sozinho para o meio do lago, orar, provavelmente ali ele chorou a morte do seu primo. Jesus Cristo em Getsemane, ele vai transpirar sangue, tamanha angústia que ele sentia e tristeza, e ele vai dizer isso para os discípulos mais próximos, dizendo, por favor, orem comigo, porque a minha alma está angustiada, eu estou triste demais, como eu nunca estive. Então, ficar triste faz parte. Agora, ser triste é uma decisão. Vou repetir. Estar triste, entristecido por uma circunstância é normal,
é humano, todo mundo passa. Mas morar na tristeza é uma decisão. Continuando isso, eu quero que você olhe para uma imagem. Dá para colocar a imagem aí? Coloca a imagem. Olha para essa imagem aqui e me ajuda, por favor. Irmão, o que você está vendo ali? Uma pessoa sorrindo e a outra aqui embaixo não está muito, mas está bravo. Não está muito. É uma imagem de fotografia feita. Então, tá, é o mesmo personagem, tá? Então eu quero deixar claro, aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de ligação com nada. É a mesma pessoa, sorrindo, simpático, empático, em paz, tranquilo. E aqui embaixo a mesma pessoa, bravo, nervoso, irritado, atribulado. Agora a minha pergunta para vocês, não é fisionomia, não estou falando de exterior, eu estou falando da essência do sentimento. Quem se parece com Jesus ali na imagem? Quem se pareceria com Jesus? Se Jesus fosse essa pessoa, quem se pareceria com ele? A de cima ou a de baixo? Tá, se nós estamos dizendo que a de cima parece com Jesus, a de baixo vai parecer com quem? Com o diabo, irmão. Porque é um antagônico do outro. Se um está feliz e é parecido com Jesus, a essência, então o outro que está bravo, carrancudo, parece com o diabo. Pode tirar a imagem. A minha pergunta agora para todos nós, quem nós temos nos assemelhado no dia a dia? Se nós definimos essa imagem como uma imagem que lembra a essência de Cristo sorrindo e lembra a essência do inimigo bravo, carrancudo, problemático, quem nós nos parecemos no nosso dia a dia com Jesus ou com... Não preciso nem falar, né? Você já pensou, irmão? Será que nós já pensamos quantos testemunhos ou oportunidades, melhor dizendo, nós já perdemos na vida por causa de uma cara fechada? Uma cara de bravo? Por causa das nossas carrancas? Ah, pastor, agora eu vou ter que ser um bobo que fica sorrindo o dia inteiro, o tempo todo? Um bobão, alegrão? Não, irmão, não precisa. Você é humano. Eu também sou. O que eu estou dizendo é, não dá para morar na carranca, morar na tristeza, morar na depressão, morar na angústia. Tá boa a mensagem, sim ou não? Coloca para mim, Hebreus capítulo 12, verso 15, por gentileza, Cauê. Hebreus 12, 15. Olha o que o texto vai dizer. Tomem cuidado para que ninguém abandone. Uau! Para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica com seu veneno. Irmão, isso é Bíblia, não sou eu. É o escritor de Hebreus dizendo. Cuidado para que você não se desligue da graça de Deus. Como? Alimentando amargura, se tornando uma planta amarga. Alguém que aonde chega espalha veneno e não alegria. Aonde chega o clima pesa, irmão. É triste pensar isso, que tem crente que chega em ambientes e estraga o ambiente. Estava todo mundo feliz, sorrindo, animado. Aí ele chega, acabou o ambiente, fica todo mundo triste. Fica todo mundo depressivo, sai todo mundo de lá chorando. Porque o crente passou por lá. Tá ficando bom, não tá? Ai, Jesus, tem misericórdia de nós, nos ensina, Pai. Agora preste atenção, ainda põe o texto de novo para mim. Eu achei muito interessante essa tradução, inclusive, que vai falar sobre uma planta amarga. Tá esquentando, né, velho? A planta amarga. Por que, irmão? Porque planta, se não for regada, ela cresce ou morre? Então você está entendendo que não é uma questão assim, ai pastor, mas é que eu sou assim. Ah pastor, mas é que o senhor não sabe como está a minha vida. Ah pastor, mas é que o senhor não conhece toda a minha história. Irmão, quem está regando a planta é você. Ela só cresceu porque você regou. O texto está dizendo isso. Gente que está regando planta, amarga dentro de si. Amargura dentro de si. Vamos lá, continuando, porque tem muita coisa para falar hoje. E aqui eu quero agora que você preste muita atenção nessa promessa.
Porque toda promessa da Bíblia é nossa por direito. Vou dizer de novo, preste atenção nessa próxima promessa, Salmos 30, verso 5. Existe uma promessa de Deus e toda promessa que está na palavra é minha por direito. Parte B, o choro pode durar a noite, mas... Irmão, ali tem um ponto de interrogação. Nesse texto está dizendo que ela pode chegar à alegria. Ali nesse texto está dizendo que talvez ela venha e talvez não. O texto está dizendo o quê? O choro pode até durar a noite inteira, mas a alegria vem. A alegria vem. A alegria vem. Ei, está na hora de jogar essa tristeza fora, irmão. Porque a tristeza tem que ter data de validade no coração de um crente. Vou dizer de novo. A tristeza tem que ter data de validade dentro do nosso coração. Ou a gente não está tomando posse daquilo que Deus já profetizou sobre nós. Aquilo que Deus já nos autorizou a viver. Continuando. Aí, agora, nossa, vai ficar melhor mesmo, tá esquentando. Irmão, isso aqui me chocou, tá? Tudo isso aqui que eu estou pregando para vocês, eu preguei para mim. Eu recebi essa palavra primeiro. Essa bordoada primeiro, então eu estou dividindo com vocês. Irmão, preste atenção, alguém vai dizer, porque às vezes eu já pensei assim. Hoje nós conversamos sobre isso, né, Jean? Eu, Jean e o pastor Felipe. Antes do culto. E eu fiz essa pergunta, e é real que a gente pensa assim. Muita gente vai dizer assim, pastor, para de pregar essas coisas, pastor, prega a Bíblia. Não fica falando essas coisas de sentimento, alegria. Pastor, tem mais coisa importante para pregar. Prega sobre jejum, oração, prega sobre fé. Pastor, tem tanta coisa na Bíblia mais importante para pregar. Fica falando sobre alegria. Alegria é um sentimento. Hoje nós vamos aprender e entender que a alegria é tão espiritual quanto uma vida de oração. Que a alegria é tão espiritual quanto jejuar. Que a alegria é tão espiritual quanto ler Bíblia. Pastor, não é possível. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar como a alegria faz parte da nossa espiritualidade. Então quem não vive a alegria não está vivendo plenamente a espiritualidade que poderia. Quem está comigo, diga amém. Eu sei que não vai ser um culto de muito glória a Deus e aleluia, porque está batendo, né, irmão? Mas aguenta aí, vai ficar bom. Eu acho. Diga comigo, ser alegre também é uma questão espiritual. Irmão, sempre existirá momentos que nos deixarão felizes e momentos que nos deixarão tristes. Quem me entende, diga amém. Vou te dar um exemplo muito superficial, muito raso, muito tranquilo. Para você que eu passei essa semana. Domingo, me ajuda aí, amor, que a aluna foi. Domingo à tarde nós perdemos a nossa cachorrinha de 11 anos de idade. Irmão, eu e minha esposa choramos muito, junto, família inteira. Por quê? Porque é como filho, né? Quem tem cachorro, quem tem pet, ama pet, sabe como é que é. Então, depois de muito tempo ela sofrendo, a gente levando em veterinário, tratando tudo, infelizmente ela acabou falecendo. No domingo. Então, domingo eu vim para a igreja. Chorando por dentro, mas sorrindo por fora e vamos que vamos. E cultuei ao Senhor com o melhor que eu tinha, porque eu sei que Ele é dono do tempo, eu sei que Ele é dono da vida, eu sei que Ele faz tudo que é melhor. No domingo, triste por causa da morte da cachorrinha. Segunda-feira, meu pai interna no domingo. Segunda-feira, eu chego lá, fico com a minha mãe de manhã e graças a Deus, graças ao bom Deus, e quero testemunhar aqui que o pastor José Jorge de Lima passou por mais uma cirurgia, está bem, glória a Deus por isso. Nós estamos felizes por isso, vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor por essa razão. Agradecemos as orações, inclusive. Agora, irmão, para e pensa agora, no meu lugar. No domingo você está chorando e na segunda você está sorrindo. Porque a circunstância do domingo me fez chorar, é natural, homem, humano. E na segunda eu estou feliz que meu pai passou por uma cirurgia e está bem, graças a Deus se recuperando super bem. Então isso vai fazer parte da nossa vida, sim ou não? Irmão, vai ter um dia bom, outro dia não tão bom, vai ter um dia de sorriso, vai ter outro dia de lágrima, faz parte. Agora o que eu, já tem, obrigado. Mas pode deixa duas que eu estou tomando muita água hoje, eu estou acelerado. Vocês perceberam? Agora a grande questão é, qual é a nossa essência? Qual é a nossa fonte? Vamos lá, quem pode falar? Quem é a nossa fonte? Vamos lá, quem é a nossa fonte? Irmão, você imagina Jesus Cristo triste dentro de você?
deprimido dentro de você? Falando, que vida. Eu não aguento mais. Você imagina Jesus assim, irmão, dentro de você? Então por que a gente externa isso? Se quem está dentro da gente está dizendo, vai dar certo. Alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se no Senhor. A minha alegria é a tua força, Jair. Levanta a cabeça e segue. Tudo vai dar certo. Se hoje não deu, amanhã vai dar. Mas continua alegre. Pastor, mas daí eu vou tá mentindo. Não, irmão, não tem nada a ver com mentira. Tem a ver com essência. Não, eu vou dizer de novo, não tem nada a ver com mentira, porque a tristeza vai fazer parte, a angústia vai fazer parte, o choro vai fazer parte. O que eu estou dizendo é, eu não posso deixar esse choro, essa lágrima, essa tristeza, essa angústia morar dentro de mim, porque quem já está aqui dentro é Jesus Cristo, quem já mora aqui dentro é Jesus Cristo, e Ele é o Senhor da alegria, Ele é o dono da alegria, Ele é Senhor e Ele é feliz. Vamos lá, correndo. Nem precisa pôr, eu vou ler rapidinho. João capítulo 15, verso 11, Jesus vai dizer assim: Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo nessa oração em João capítulo 15, na verdade Jesus está falando sobre ser a videira, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo aquele ramo que está ligado a mim frutifica, aquele que não está ligado a mim vai morrer, vai ser cortado, vai ser tirado, etc, etc. Nesse contexto de Jesus falando sobre ele ser a videira verdadeira, ele vai dizer e declarar isso: Senhor, que a minha alegria esteja neles, para que a alegria deles seja completa. Sabe por que nós não vivemos a plenitude da alegria? Porque a gente não recebeu a alegria do Senhor sobre nós ainda. Jesus está dizendo. Agora mais uma oração de Jesus, uma oração sacerdotal de Cristo, em João capítulo 17, verso 13. Jesus está dizendo um pouquinho antes de ser assunto ao céu. A última oração sobre os discípulos, com os discípulos. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Sabe o que Jesus está dizendo? Discípulos, antes de eu partir eu vou deixar uma unção sobre vocês. Eu vou deixar uma profecia sobre vocês. Eu vou deixar algo meu sobre a vida de vocês. Imagine que o discípulo está dizendo, ele vai deixar o poder de curar. Ele vai deixar o poder de expulsar demônio, autoridade. Ele vai deixar o poder de andar sobre água. Ele vai me capacitar para sair multiplicando pão e peixe. Aí Jesus está dizendo, não, que eu vou deixar para vocês é a minha alegria. Irmão, entenda, a alegria é uma questão espiritual, está na hora da gente aprender e parar de ser triste. É Jesus dizendo, eu quero que vocês vivam a minha alegria, porque a minha alegria em vocês vai trazer uma alegria plena sobre vocês. Continuando. Pastor, isso não tem nada a ver. É conversinha sobre assuntos. É conversinha sobre emoções, sentimentos. Então vamos para mais um texto. Agora coloca para mim. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Hoje é uma escola bíblica aqui, irmão. Gálatas 5, 19. As coisas que a natureza humana produz. Pode ser outra tradução? Pode ser qualquer uma, NVI, isso pode ser. As obras da carne, isso, melhor. São conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Segura, lascívia. Irmão, tudo isso aqui é muito óbvio pra gente, sim ou não? Todo mundo que pensa em alguém que está vivendo a obra da carne, ou seja, está em pecado, quer pecar mesmo, quer se sujar mesmo, quer se arrebentar. A gente pensa assim, é prostituição, é impureza, lascívia. Mas continua, irmão. Vamos lá. Idolatria, feitiçaria, todo mundo pensa isso. Aquela pessoa lá, feiticeiro. Mas daí Jesus entra nisso. Paulo entra nisso aqui, que as obras da carne também são inimizades, dissensões ou porfias, ciúmes, ira, discórdia. Irmão, você está entendendo como isso é tão espiritual quanto qualquer outra coisa? Alguém que vive irado é alguém que está vivendo a obra da carne. Alguém que vive inimizade, não faz amizade com ninguém, pelo contrário, só estraga. É alguém que está vivendo a obra da carne, irmão. Não aprendeu ainda. Não, pastor, ciúmes, mas depende dos ciúmes. Irmão, depende dos... Aí não está falando assim, mais ciúmes, ou ciúmes até o grau 4. Não, irmão, ciúmes é obra da carne.
Eu não estou falando apenas de ciúmes, relacionamento conjugal, não. Ciúmes de amizade, ciúmes dos outros, ciúmes do patrão, ciúmes de outro funcionário. Ciúmes, é obra da carne, irmão. Vai, continuando, para a gente caminhar, porque ainda tem muita coisa para ler. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, ao respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não, vamos lá, que não o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Aí eu vou falar, irmão. Você imagina nós sermos parados na porta do céu. É só conjectura, tá, irmão? Não vai ser assim, mas só para você entender. Na porta do céu. Mas eu fui na igreja, eu fiz campanha, eu orei em nome de Jesus. Eu peguei a pulseira do Jairo lá, da campanha da quarta-fé. Eu tô com a pulseira até hoje aqui, eu vim pro céu com a pulseira. E Jesus vai dizer, não, eu não te conheço. Por quê? Porque você só viveu ira. Você só viveu com dissensões, inimizades. Você brigava com todo mundo. Você era insuportável. Tá ficando bom, irmão? Sim ou não? Você está percebendo como o evangelho deveria ser uma coisa muito mais leve do que a gente vive? A gente que complica ele? Mas aí agora entra, continua, verso 22 agora. Porque agora Paulo vai falar da parte boa, irmão. Mas o fruto do Espírito é amor. Não, vamos lá. O fruto do Espírito é amor. Tá bom. Só o segundo que eu precisava. Alegria. Se a alegria não tem nada a ver com espiritualidade, por que o fruto do Espírito é alegria? Por favor, me explica aí o teólogo que acha que, não, fala de Bíblia, fala de oração, Não, se você não é feliz, você não entendeu nada do que você está lendo na Bíblia. Se eu não vivo alegria plena no Senhor, não adianta todos os textos que eu já decorei, eu não estou colocando em prática. Por quê? Porque o fruto do Espírito, quem tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Então, esse Espírito que habita dentro de você, a essência dele é alegria. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Romanos capítulo 14, verso 17, por gentileza. Não, você está rápido, mano? Que isso, hein? 17, desculpa. Só porque eu elogiei. Tô brincando, Cauê. Tá top. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É que já está lá, mas olha como a gente tem muita facilidade de enxergar essa primeira parte. Mas justiça. Irmão, você pensa em reino de Deus, você pensa em justiça, sim ou não? Quando a gente pensa em reino de Deus, eternidade, aquele tempo do fim, onde a eternidade virá, onde Jesus Cristo habitará, onde Ele governará com cetro de justiça. A gente pensa em justiça. A gente olha para o pecado da humanidade hoje, uma das falhas maiores da humanidade é justamente a injustiça. Gente sendo injustiçada o tempo todo. Nós já vivemos talvez injustiças, nós já praticamos talvez algumas. Mas injustiça parece algo realmente muito de pecado e justiça algo muito santo, muito de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E paz, irmão? Irmão, quem não quer paz? Quem não entende que paz é uma coisa que só o céu pode dar hoje em dia? A gente corre, tem tanta gente correndo com dinheiro, com prazeres, com tanta coisa, não tem paz. Tem tudo o que a humanidade poderia conceber, ou imaginar, ou produzir. Mas não tem paz quando deita a cabeça no travesseiro para dormir. Não tem paz dentro de si, no dia a dia, na hora que está sozinho. Por quê? Porque paz é algo que somente o reino de Deus pode trazer. É Jesus Cristo falando, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outra carta de Paulo também ele vai dizer assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Então paz é uma bênção, paz faz parte do reino de Deus, sim ou não? Só que tem mais um, irmão. Paulo está dizendo, o reino de Deus não é comida, não é bebida, ou seja, não é para prazeres, não é para conquistar coisas, mas é justiça, é paz. E o que mais? Alegria no Espírito. Quem está me entendendo que alegria é algo espiritual nessa noite? Quem vai sair daqui hoje diferente, irmão? Porque essa palavra me arrebentou essa semana.
essa palavra me judiou. Ela me deu umas broncas assim que ficou dolorido. Eu dizendo, uau, cara, como eu erro. Como eu não percebo que tem algo tão simples e espiritual que eu não tenho vivido às vezes. Por que eu fecho a cara tem hora? Por que eu tenho cara de carrancudo? Besta? Bocó? Se Jesus Cristo é minha alegria. Ei, deixa eu dizer algo para você. Jesus Cristo é a tua fonte de alegria. Hebreus capítulo 1, verso 9. Eu acho que já está chegando quase no final. Hebreus 1, 9. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Aqui, irmão, é o escritor de Hebreus falando sobre Cristo. Falando sobre esse Filho de Deus. O Deus invisível se fez visível, habitou entre nós, se manifestou. Conhecemos, vimos. E aí, Hebreus, ele está construindo sobre a soberania de Jesus, sobre quem é Cristo. E aí chega o verso 9, ele vai dizer, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. É Cristo. Então é alguém que ama a justiça e odeia o pecado, a iniquidade, o aprofundamento do pecado. A raiz do pecado, iniquidade. Aí, irmão, qual é a resposta de Deus frente àquilo que é a essência de Jesus Cristo? Ou foi a essência de Jesus Cristo aqui na terra? É, né, até hoje. Deus vai recompensá-lo, vai abençoá-lo, vai ungí-lo. Qual unção? Unção de sobrenatural, unção de falar em línguas estranhas, unção de ser o melhor orador do planeta, unção, não, olha lá a unção. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com... irmão, você está entendendo que Jesus Cristo foi o ser humano mais feliz da face da terra? Não, eu vou te perguntar isso de novo. Você tem noção que Jesus Cristo foi o ser humano mais cheio de alegria da história da humanidade? Você pensa em gente feliz, você pensa lá naquele humorista, você pensa num Charles Chaplin, você pensa nos caras criativos, você pensa em alguém que você conhece no teu dia a dia que só sorria, o tempo inteiro sorrindo. Não, a pessoa mais feliz e alegre da história humana se chama Jesus Cristo. Porque ele recebeu de Deus um óleo de alegria como Deus não deu para ninguém mais. Só que agora deixa eu te lembrar novamente. Esse Jesus Cristo, com óleo de alegria, mais do que qualquer outro, habita dentro de mim e de você. Será que a gente não está expulsando ele do nosso coração para deixar a tristeza no lugar dele? Será que a gente não está dizendo, não, Jesus, não, dá licença, porque aqui quem mora no trono do meu coração é a tristeza, é a amargura, é a depressão. Eu quero deixar claro, eu não sou de maneira nenhuma leviano em brincar ou menosprezar a depressão. Eu tive, meu pai teve, nós fomos tratados por isso. Então eu não quero de maneira nenhuma menosprezar você que me assiste, você que está aqui. O que eu estou dizendo é, não dá para viver uma vida inteira assim. Isso não vem de Deus. Deus não quer te ver assim. Quem está me entendendo? Deus não quer que você seja triste a vida inteira, irmão. A tristeza tem que ir embora, porque a alegria tem que chegar pelo amanhecer. Agora eu vou fazer uma pesquisa rápida com vocês aqui. Porque alguém vai dizer assim, pastor, mas você não conhece meu passado. Você não sabe tudo que eu já vivi. Você não sabe todas as angústias que eu já passei. Você não conhece todos os traumas que eu tive. Pastor, fica na tua porque você nunca viveu o que eu já vivi. Você tem razão, pode ser que não. Pode ser que eu esteja sendo extremamente leviano com você, de achar que você não pode ficar triste ou morar na tristeza. Na verdade, deixar a tristeza morar dentro de você e só você conhece, sabe quanto você sofreu. Deixa eu perguntar algo rápido aqui. Quem já viveu ou esteja vivendo um luto muito difícil na sua vida? Vai, levanta a mão, irmão, não precisa ter vergonha não. Tá. Quem aqui já teve uma grande crise, ou no casamento, ou na família, quase talvez separação, mas independente, ninguém vai perguntar, pôr o microfone na tua boca, eu só quero saber. Quem já passou por uma grande crise no casamento ou na família, levanta a mão. Tá, quem aqui já viveu tempos de escassez pesado, severo, aqueles que você fala assim, puxa, eu preciso pagar uma conta importante amanhã e hoje à noite, à meia-noite eu não tenho dinheiro, não sei o que eu vou fazer, não sei como resolver. Quem já passou? Quem aqui já passou por uma fase de doença muito longa ou difícil, mesmo não tenha sido longa, mas difícil, que mexeu com a tua família, que mexeu com a tua estrutura, que foi difícil. Você passou por um momento de doença ou alguém da tua casa de uma forma muito, muito forte, muito terrível. Quem?
Irmão, eu poderia fazer umas 30 perguntas aqui. Mas você percebeu como a maioria das pessoas levantaram a mão para a maioria do que eu perguntei? Sabe o que eu quero te dizer? Não é só você que sofre. Não é só você que perdeu alguém que ama. Não é só você que tem crise no casamento, irmão. Não é só você que já passou ou esteja passando por um tempo de escassez. Não é só você que já teve uma doença ou está lutando por uma doença na família. Pastor, isso quer dizer que eu não posso ficar triste? Ficar sim, morar na tristeza não. Sabe por quê? Porque tem muita gente aqui que já superou isso. Que está aí do teu lado sorrindo agora. Que já passou pelo luto que você já esteja passando agora. Que já passou por uma crise que você esteja passando agora. E venceu, irmão. Então a minha palavra para você é, vai passar. Mas preste atenção aqui e a gente já vai caminhar para o encerramento. Sabe por que muita gente aceita a tristeza? Porque ela é mais fácil. Vou até tomar um pouco de água para você pensar. Sabe por que muita gente deixa a tristeza morar dentro de si? Porque, para ser bem sincero, eu sei que muita gente vai discordar de mim agora, mas você vai entender. É mais fácil aceitar a tristeza. Sabe por quê, irmão? Porque a tristeza significa derrota. Se você vai para uma luta, você perde, e você nem tenta se levantar para continuar guerreando, se aceita a derrota, é muito mais fácil do que levantar, puxar força para tentar de novo. É muito mais fácil se tornar uma vítima das tuas crises do que ter força para superá-las. É muito mais fácil dizer, não, eu sofro como ninguém sofre, só eu passo pelo que eu passei, ninguém suportaria o que eu já passei. Acabei de fazer a pesquisa aqui, talvez muita gente passou pelo que você está passando, ou até pior. E está aí, irmão, sorrindo, com alegria. Por quê? Porque entendeu que não depende de circunstância, não depende de momentos, os momentos passam. Os dias bons passam, mas os dias maus também passam. Só que existe uma fonte para todos eles que se chama Jesus Cristo. E Ele é fonte de alegria, não de angústia. Ele é fonte de alegria, não de tristeza. Ele é fonte de alegria, não de desespero. Ele é fonte de alegria que me sustenta, que te sustenta nos dias maus. Então hoje eu quero que a gente saia daqui dizendo, eu não quero mais substituir Jesus pela tristeza. Jesus, assume o teu trono dentro do meu coração. Eu quero viver a alegria do Senhor. Vamos voltar para o texto base e a gente termina. Neemias capítulo 8, verso 10. Finalzinho dele. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, eu não consigo me levantar. É porque você não está segurando na força da alegria do Senhor. Ah, pastor, eu não consigo superar isso. É porque você ainda não entendeu que a alegria do Senhor é que te sustenta para os dias difíceis. Ah, pastor, não tem como passar por isso, não tem como perdoar isso, não tem como superar esse trauma. É porque você ainda não entendeu que a alegria do Senhor é maior que os seus traumas. Mas, todavia, entretanto, lembra, acho que Apocalipse 3:20. Jesus vai dizer assim, eis que estou à porta aí, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Para quem não sabe, esse texto não foi escrito para quem está fora, foi escrito para quem está dentro. É a carta para uma igreja. É o Senhor dizendo assim, eu não estou falando de gente que ainda não me conheceu, eu estou falando de gente que já me conheceu, mas nunca abriu a porta para eu morar lá dentro do seu coração. Que até já ouviu a palavra, que até já levantou a mão, que até já chorou aqui, fazendo apelo. Mas a gente que não deixa eu entrar para curar aquilo que precisa ser curado. É gente que está trancando portas e dizendo, Jesus, aqui não mexe. Não, Jesus, não, o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode fazer aquilo, o Senhor pode até mudar alguns planos, mas aqui não, nessa área da minha vida não mexa. Ministério de louvor, se puder, já vai se preparando, por gentileza. Então eu quero ler mais um texto, 2 textos com vocês. Mas ainda antes de nós lermos, Isaías 51:11.
eu quero que a gente pense agora. Será que a gente está deixando a alegria do Senhor suportar, ser suporte para os nossos momentos de dor, de fraqueza, de angústia, de tristeza? Ou será que nós vamos viver a vida inteira nessas gangorras? Eu estou bem, aí eu venho para a igreja, aí eu louvo ao Senhor, daí eu adoro, daí eu tenho tempo de comunhão, e aí eu tenho intimidade com Deus, e aí eu falo em línguas, daí eu choro. Aí vem a tristeza, vem um momento difícil, me derruba. Aí eu digo, não quero mais, eu não aguento mais, eu vou acabar com tudo, eu não quero mais nada. Mas como eu falei, tudo passa. E aí vem dias bons de novo, e aí eu venho para a igreja de novo, e vou orar de novo, e vou buscar de novo. Está na hora de ter Jesus como centro da tua história, irmão. Está na hora de dizer, Senhor, não sai daqui, nem quando eu não estiver bem, por favor, fica comigo. É abrir a palavra de Deus nos dias mais difíceis e encontrar a alegria do Senhor sendo a sua força. Grifa esse texto na tua Bíblia. Se você quiser, eu te mando todas as referências bíblicas que nós lemos aqui depois. Mas grifa, marca, deixa na tua agenda. O dia que você não estiver bem, abra a Bíblia e leia esses textos e lembre-se, a alegria do Senhor é o que te sustenta nos dias maus. Porque não dá para ficar morando ou deixando a tristeza morar dentro da gente. Isaías 51, verso 11. É uma promessa, mas aqui é uma promessa para o tempo do fim. Aqui, irmão, é para quando tudo acabar, é o tempo de eternidade. E como que vai ser o tempo de eternidade, pastor? A gente vai chorar, a gente vai se entristecer, vai ter angústia. Não. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. E perpétua alegria lhes coroará a cabeça. Olha que expressão incrível, irmão. Ah, meu Deus do céu. Me ajuda a mostrar isso aqui. Eu quero que você imagine essa cena, irmão. Você chegando diante de Cristo, diante do Pai, e o Pai te dando uma coroa. E você vai imaginar essa coroa como eu já imaginei tantas vezes. É uma coroa cheia de pedras preciosas. É uma coroa toda brilhante de ouro, maciço. É um negócio. E aí o que o texto está dizendo é: a coroa que você vai receber é uma coroa de alegria que nunca mais vai ter fim. Ei, a alegria vai ser parte do nossa vestimenta, a alegria vai ser parte do nosso corpo, a alegria vai ser parte do nosso coração, perpetuamente. E a continuidade diz: o regozijo, a alegria os alcançarão, e deles, e deles fugirão o quê? A dor e o gemido. Em outras traduções vai dizer a dor e a tristeza, ou a tristeza e a angústia. Ei, irmão, o que eu estou dizendo é, no tempo do fim, quando Jesus voltar, quando a noiva for ressurreta, quando nós chegarmos diante dele, uma coroa de alegria perpetuamente estará sobre a nossa cabeça. Não haverá mais crise, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza. Pode aplaudir, você vai aplaudir, pode aplaudir. Nem preciso abrir Apocalipse 21:4, mas vai dizer: naquele dia ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Já não haverá mais pranto, nem tristeza, nem dor, porque a velha ordem já acabou. Mas preste atenção, isso é uma promessa para a eternidade. Quem me entendeu, diga amém. A promessa da eternidade é alegria sem fim. Nunca mais tristeza, irmão. Eu quero falar de novo. Nunca mais tristeza, nunca mais tristeza, nunca mais tristeza, nunca mais choro, nunca mais lágrima. Eu quero viver e eu vou viver isso. Agora preste atenção. Se não dá para nós vivermos 100% disso já, mas dá para a gente já começar a experimentar em vida. O que Jesus tem para mim e para você hoje, irmão, talvez não seja a plenitude dessa alegria que não vai parar nunca mais, que a gente nunca mais vai se entristecer. Mas Jesus Cristo está me dizendo e te dizendo nessa noite: dá para viver parte dessa alegria, porque eu já habito dentro de você. Então agora eu quero que você dê o melhor sorriso que você já deu na tua vida para 2 ou 3 pessoas, quem estiver perto de você. Dá um sorrisão, irmão. Fala para esse irmão, para essa irmã, e fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos colocar de